Boa tarde, amigos internautas. Segunda-feira, dia 2 de dezembro. Como o nosso titular, o web show host titular, aí, o Chico Luz, tá curtindo uma folguinha hoje, estou aqui com o Christopher para a gente falar um pouquinho do que rolou nesse final de semana, né, no mundo dos esportes, projetar também aí o futuro, né, Christopher? Alguma coisinha de Grêmio e Inter aí que ainda temos pela frente nesse Brasileirão. E também vamos falar um pouquinho do Novo Hamburgo, né, que se reapresenta hoje. Christopher, vamos começar pelo Grêmio, né? O Grêmio que deu um passo importantíssimo aí, conseguiu já se garantir, né, na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, né? Falta um pontinho só aí para a última rodada para confirmar a vaga direto na fase de grupos, né, Christopher? Renato, fica, não fica, deveria ficar, não deveria, para Libertadores? Essa é uma questão bastante complicada e ela parece, André e internautas, distante da classificação, mas na realidade ela está intimamente ligada. Eu não tenho a convicção se o Renato deveria permanecer ou não. A reta final do Grêmio no Brasileiro foi muito titubeante, o Grêmio oscilou demais. Agora, é inegável que se o Grêmio está nessa condição é também por causa do Renato. Evidentemente que o grupo de jogadores não é dos piores, mas está longe de ser dos melhores do Brasileiro. Evidente que Corinthians, que o próprio Fluminense que está sendo rebaixado, o São Paulo, todos eles têm grupos talvez melhores que o Grêmio, mas o Grêmio é o segundo colocado, o Grêmio está classificado para a Libertadores, então também merece o treinador. Eu sempre acredito que um treinador deva ter a possibilidade de iniciar, desenvolver e finalizar o seu trabalho. Assim como foi dada a chance para o Luxemburgo após a classificação da Libertadores ano passado, creio que o Renato também deveria receber essa oportunidade de disputar. Eu não sou totalmente favorável ao trabalho dele, eu acho que ele tem muitos equívocos. O Grêmio não ganhou a Copa do Brasil por causa dele, no meu entendimento. O jogo lá em Curitiba, o Grêmio foi mal armado, ele deixou no banco Elano, Zé Roberto, Max Rodrigues, todos que deveriam ser titulares naquela partida. Mas também é inegável que a capacidade de eficiência que ele permitiu que o Grêmio tivesse nesse Campeonato Brasileiro, formando um trio de volantes que o Grêmio nem sabia que existia no próprio grupo, com o Ramiro, com o Riveiros, enfim, deu uma solidez defensiva a um time desacreditado quando da saída do Luxemburgo. Não foi um, não foi dois, não foram 3 torcedores que acreditaram numa possibilidade de rebaixamento. E o Grêmio, no momento, é vice-campeão brasileiro com uma vaga já na Libertadores. Agora, faz toda a diferença, sim, conquistar essa vaga direta no próximo domingo. Faz muita diferença em planejamento, faz muita diferença em pré-temporada. O Grêmio vai poder ficar todo mês de janeiro trabalhando fisicamente para quando começar fevereiro, começar com os pulmões cheios e com as pernas menos pesadas. A gente vai lembrar dos jogos contra a LDU lá na altitude e aqui em Porto Alegre na Arena, que foram terríveis. O Grêmio ganhou no detalhe, na cobrança de pênalti, naquela bola que bateu na perna do Marcelo Groi. Diante de tudo isso, diante de um bom brasileiro que o Grêmio fez, apesar das atuações ruins em determinados momentos, o Renato deveria permanecer, deveria ter essa chance, mas também o Grêmio precisa confirmar no próximo domingo o segundo lugar. O segundo lugar tá próximo, né? Christopher, não tá tão distante assim, e o Renato tem sim méritos, né? Conseguiu dar uma organizada na casa aí, que nem tu falou, tem méritos nessa campanha do Grêmio, claro que com alguns deslizes aí no percurso, mas o que nem tu falou, o Grêmio vice-líder, e se o Cruzeiro não tivesse dado aquele salto que deu, possivelmente estaria brigando pelo título. O Renato ontem, em sua entrevista coletiva, evidentemente que tratou de valorizar o seu trabalho. Ele salientou a necessidade de reforços que haveria para a Libertadores. É a forma de um treinador que tem uma postura já um pouco prepotente de se autovalorizar. Ele, acredito que também não saiba se vai permanecer, por isso aquela entrevista quase num tom de despedida. Depois ele mudou o foco, disse que o Koff tem um jantar agendado com ele, enfim, ele está também se autopromovendo. É o trabalho dos treinadores, eles são vaidosos por essência, o Renato um pouco mais do que o normal. Isso é da personalidade como jogador e também como treinador. Agora, se ele teve essa competência de fazer com que o Grêmio tenha uma das defesas menos vazadas, embora tendo jogadores muito limitados, a gente não vai colocar jamais o Pará, o Bressan numa lista dos melhores do brasileiro, e ainda assim o Grêmio tem a terceira melhor defesa. Então isso é mérito do treinador, é trabalho de grupo. Agora, que
Que o Grêmio poderia ter ido mais além, mesmo estando em segundo lugar, também é verdade. Ele demorou demais para escalar o Max Rodrigues quando deveria, ele barrou o Zé Roberto no momento que não poderia, ele sobrecarrega alguns atacantes com funções defensivas e não os troca, demora demais a mexer no time, tudo isso é verdade. Agora, no saldo, você botar na balança, o lado positivo, o lado favorável, ainda é maior do que os erros dele na temporada. E enquanto o Grêmio ainda busca um pontinho, Christopher, para garantir presença direta já na fase de grupos da Libertadores, o Inter ainda busca um pontinho para escapar do rebaixamento, né? Incrível o Inter chegar com o elenco que tem, chegar ainda na última rodada, ainda precisando pontuar para não ser rebaixado. E também com a questão, assim como no Grêmio, também fazendo essa comparação, assim como o Renato não confirma se vai permanecer ou não no clube, o Inter vive essa indefinição em relação ao seu camisa 10, né? O D'Alessandro deu uma entrevista após o jogo ali. Eu acredito que essa entrevista do D'Alessandro tenha sido uma pressão para cima da diretoria. Ele não vai sair do Inter nesse momento, ele é um jogador que vai permanecer, não tenho dúvida que ele não vai abrir mão de participar do primeiro ano do renovado Beira-Rio e ter seu nome ainda mais na história. Mas ele essa declaração dele é uma luz alta na direção. Ou façam um time, ou se entendam internamente, ou botem um profissional para administrar o vestiário, ou eu canso, pego minha chuteira e vou embora. O D'Alessandro tá querendo uma parceria para ele, né? E eu tenho visto muitos torcedores também em redes sociais acusar o D'Alessandro de ser responsável por algumas das brigas. Ele até pode ser, ele não é o sujeito mais santo e a gente sabe da personalidade dele. Agora, tire os 20 gols do D'Alessandro na temporada e veja onde é que o Inter estaria nesse momento. Tire as brilhantes atuações do D'Alessandro, principalmente no primeiro turno do Brasileiro, e veja onde o Inter estaria hoje. Não. O Inter estaria rebaixado. O D'Alessandro é o grande salvador. Ele tem esse jeito polêmico, ano passado falou que pularia da barca, esse ano falou que pode sair, mas isso tudo pode ter certeza que é com o intuito de fazer a direção preparar um time à altura do que o Inter merece. E principalmente a partir dessa possibilidade de ter um estádio remodelado, bonito, você não tenha dúvida que o Beira-Rio vai ficar belíssimo, mas tem que ter um time mais capaz, tem que ter uma comissão técnica responsável e, acima de tudo, tem que ter um departamento de futebol competente. Os erros da direção nesse ano, a gente pode passar aqui uma semana de Web TV elencando-os. Agora, a realidade ela é muito cruel. O Inter entrar na última rodada precisando de um ponto ainda e ver clubes como o Bahia e a própria Portuguesa já livres dessa situação mostra a catástrofe que foi o Inter neste Campeonato Brasileiro. O Inter não vai ser rebaixado, o Inter vai se escapar. Agora, só o fato de chegar na última rodada com uma folha salarial superior aos 9 milhões com esse risco já demonstra o fracasso que foi o futebol colorado nesse ano. E se o Inter precisa fazer uma reformulação aí no seu grupo de jogadores, Christopher, uma boa reformulação para a próxima temporada. Se eventualmente com uma saída do D'Alessandro, aí sim, praticamente teria que começar do zero, né? Isso não vai acontecer. A remodelação vai começar muito pela parte defensiva. O Inter vai atrás de um goleiro, Martin Silva, uruguaio do Olímpia, é o nome pretendido. O Inter já tem o Hernando, zagueiro do Goiás, que é bom jogador, já contratado. Vai atrás de 2 laterais, direito e esquerdo. Não sei se vai conseguir. Bons nomes disponíveis no mercado não há, vai ter que precisar fazer uma engenharia financeira e vai, acima de tudo, colocar a devida pressão sobre alguns jogadores que não deram a resposta, como o Leandro Damião, que é um melhor exemplo, talvez, desse segundo semestre da tragédia que foi o futebol colorado. Aquele lance no jogo contra o Corinthians, no Pacaembu, onde ele recebe na entrada da área, a bola no peito, para matar, para finalizar, e a bola bate no peito e sobe, aí um jogador que tem o alto salário, a alta responsabilidade de ter vestido já a camisa da seleção brasileira não pode fazer esse tipo de jogada. O Inter vai mudar, mas acho que a mudança, a gente pensa na semana que vem. O momento é de urgência, o momento é de conquistar pelo menos um ponto para escapar do rebaixamento. Um pontinho aí que ainda falta para o Inter, então, se safar de vez aí, que vai ficar para a última rodada, né, Christopher? Por mais não tem mais jeito. Para fugir aí dessa questão aí, ainda existe essa possibilidade, pequena, né, do Inter ser rebaixado. E Christopher, também hoje, agora à tarde, no estádio do Vale, aí, o Novo Hamburgo vai dar início à sua pré-temporada para o ano que vem, né, para o Gauchão. Tem Copa do Brasil também ali a partir de março. Manteve boa parte do grupo do segundo semestre, que fez uma ótima campanha, né, Christopher? Não tenha dúvida. Claro que
patinou ali no que era o principal objetivo, que era a vaga na Série D, vacilou lá em Pelotas e não conseguiu levar, mas enfim, teve méritos. Como é que tu vê, Christopher, esse início de preparação do Novo Hamburgo para a próxima temporada, aí que já anunciou um ou outro, Marcelo Pitol, o Chicão voltou, Luiz Henrique também, mas ainda falta algo mais, né? Eu vejo o Novo Hamburgo com uma boa base defensiva, né, André? O Novo Hamburgo, não tenha dúvida que vai ter uma boa base defensiva. Tem jogadores, tem o Larramendi, que foi um jogador contratado que nem chegou a jogar, o Uruguai, que disputou o Gauchão do ano passado e que estava emprestado lá para o Nordeste. É um bom jogador, fez um bom campeonato pelo Passo Fundo, se eu não me engano. Agora, o Novo Hamburgo precisa centrar essas ações aqui para frente em centroavantes, em atacantes, em homens-gol. No momento, não há esse atleta no grupo. E o Novo Hamburgo precisa de, no mínimo, 2 jogadores com essas características. O Brandão não foi bem na temporada, é um jogador que pode ainda dar uma resposta, mas não foi a realidade. O Novo Hamburgo perdeu o Jô, né, que voltou para sua equipe após empréstimo. Tem o Mazinho, que é uma boa escapada pela esquerda, mas só nesse momento. O Lucas Silva ainda, Lucas Santos é apenas uma alternativa de grupo. Ele não está ainda preparado para ser titular, é um garoto de futuro, mas ainda não é o cara pronto. Por isso que o Novo Hamburgo precisa de atacantes. Eu acho que com o que tem dá para se virar, na zaga e no meio. Agora precisa de um homem-gol, precisa de um centroavante. O Lucas Santos, que foi o único que ficou, o Brandão acabou não ficando, não deve se representar, né? Nem ele, nem o Jô, nem o Diogo, que também apareceu bem em alguns jogos. Mas de fato é isso que a direção, que o Luizinho Valentim, Investe Futebol, tá buscando. Meias e centroavantes, Cris. E a gente sabe que são difíceis, né? O que todo clube quer, né? O mercado está inflacionado, a realidade dos clubes do interior não é boa. A gente até tem a preocupação e o cuidado para fazer essas exigências da direção do Novo Hamburgo, que a gente sabe a realidade do futebol gaúcho, mas o Novo Hamburgo precisa fazer um projeto um pouco mais ousado do que vinha tendo e diferente do que foi do ano passado, para não precisar correr atrás no segundo turno e evitar aquele desespero que foi para escapar do rebaixamento. Até porque o gauchão deve servir de uma certa forma para se preparar também aí para chegar bem na Copa do Brasil. Então tá. Por hoje é isso aí na Web TV de Esportes. Amanhã a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esportes.